falemos um pouco da problemática desta igreja. Era uma igreja bastante problemática. A igreja de Corinto. Era uma igreja, ao mesmo tempo, era uma igreja que tinha os dons do Espírito Santo. Eles foram agraciados com os 9 dons. Já leram vocês? Não? Incrível, né? É uma igreja onde os dons do Espírito Santo eram operativos, eram ativos, né? Milagres, curas, línguas, profecia. Mas uma igreja ao mesmo tempo problemática. Qualquer diria assim: bom, se tem os 9 dons, então é para ser uma igreja super espiritual. Não. Os membros deveriam ser angelicais quase, mas não. Poderia falar mais acerca da cidade de Corinto e tal, mas vou me dedicar somente à igreja de Corinto. Nessa igreja, além de outros problemas que vocês já conhecem, se leem o capítulo 1, capítulo 2 e tal, mas um dos problemas desta igreja era o fato de que eles consideravam o dom de línguas, o dom de profecia, algo especial e algo que conferia à pessoa um grau de, digamos, uma áurea especial. A igreja toda venerava esse dom de línguas. Não é para menos, porque o dom de línguas, obviamente, a pessoa trazia mensagens de Deus em um idioma que ele não tinha aprendido previamente, e é um dom que é espetacular, impressionante. A pessoa fala em outra língua, a pessoa nunca estudou esse idioma, vem o Espírito Santo, move, seu ser move, sua língua traz uma mensagem em outro idioma. Obviamente haveriam, talvez, aqueles que tinham o dom de interpretação, mas neste caso, Paulo diz que muitos não falam língua sem ter dom de interpretação na igreja. Bom, imagino como seria isso? A igreja estava impressionada. Então passou a ser o dom cativante. Quem tivesse esse dom estaria falando talvez a linguagem dos anjos, a linguagem talvez do próprio céu. Que coisa impressionante. E outros também impressionados pelo dom de profecia. Os dons de profecia, geralmente no Antigo Testamento, eram acompanhados de revelações, de visões e até de êxtase na pessoa. Não? Bom, resultado, a igreja passou a considerar e a engrandecer aquelas pessoas que tinham dom de línguas, profecia, essas coisas, e menosprezar os outros. É o que se entende nas entrelinhas no capítulo 12. Por exemplo, deixem ler para vocês. Aqui Paulo se sente na necessidade de falar assim. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser,
porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E ele vai continuando, e ele vai falar assim no verso 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Agora, eu que estava vendo, havia uns ministérios favoritos, impressionantes, e enquanto outros irmãos da igreja eram descuidados e até subestimados, digamos assim, ignorados, porque não tem aquele ministério, aquele dom impressionante. Ok. Esse é o problema lá. Paulo, então, precisa corrigir esse erro lá, em Corinto. E ele vai admitir, logo de início, para abordar o problema, diz: Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Ou seja, com essas perguntas, Paulo quer dizer que há uma variedade de ministérios dentro da igreja. E ele vai dizer aqui uma coisa importantíssima. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Paulo não nega os dons aos coríntios, mas ele diz aqui: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Em outras palavras, eu vou ensinar para vocês o caminho mais excelente. A excelência de ser igreja. A excelência de servir a Deus. A excelência de ser um corpo em Cristo Jesus. A excelência. Qual é o caminho mais excelente? Porque é disso que está tratando. De ministérios, de dons. Já que uns pensam que certos dons são impressionantes, são os favoritos, os outros irmãos que têm outros dons quase anônimos, que não exibem muita coisa, eles são menosprezados. Paulo vai dizer aqui, é verdade, tem uma variedade de dons, mas na questão de servir a Deus, na questão de servir a igreja, eu vou lhe mostrar um caminho mais excelente. Qual é a maneira mais excelente de servir a Deus e servir a igreja? Então, aí vem um famoso capítulo 13, que vocês já conhecem. Mas queria lembrar a vocês, então, o que diz o 13, versículo 1, 2, até o versículo 8. Mas comecemos pelo início. Diz o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Ou seja, os rabinos do tempo do primeiro século e antes do primeiro século, já em seus escritos falam acerca de línguas dos anjos, do idioma dos anjos. Não, parece que Paulo também se refere a isso quando diz que ele subiu ao terceiro céu e ele ouviu coisas que não era possível o homem poder falar. Talvez ele ouviu a linguagem celeste, não? Então Paulo aqui diz que se eu falo línguas, mas não tenho amor, ele compara aqui como quê? Como um metal que soa, ou seja, um latão golpeado, né?
o ensino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, ele diz aqui que eu nada seria e nada me aproveitaria. Esse verbo ser que está aí se refere ao capítulo anterior, quando fala do corpo humano. No corpo humano, cada membro é alguma coisa e tem proveito para alguma coisa. Mas ele diz, se alguém tem um dom, mas não o usa com amor, ele nada é. É como que nesse corpo está havendo um corpo estranho, um membro estranho. É como que dentro do teu corpo humano apareceu algo estranho a ele. Isso é sério. Se você tem um dom, Paulo diz aos Coríntios, e não há amor, você não é nada. Ou seja, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, é como que você é nada. E você não terá nenhum benefício se não houver amor. Você pode ter o dom de fé, o dom de ciência, o dom de línguas, qualquer dom. Mas você nada seria para a igreja e nenhum proveito traria. O que aprendemos de tudo isto? Primeiramente, é possível sim nós termos dons de Deus, capacidade de Deus. Talvez não seja os dons do Espírito Santo, como está no capítulo 12 de 1 Coríntios, mas o Senhor, de fato, Ele dá dons a todos seus filhos. É possível que essas capacidades que vocês têm de servir nesta igreja sejam dadas por Deus. E mesmo assim, você fazer tudo isso sem amor. É possível ter um ministério e exercer o ministério e eu fazê-lo sem amor. É possível isso daí. É possível Deus te usar. É possível você até fazer milagres. Você ser um grande pregador e ainda fazer tudo isso sem amor. É possível. E você se engana a si mesmo, se achando especial, porque Deus te usa grandemente. Nesse momento você começou a cavar sua própria cova. É triste isso daí. Meus irmãos, eu não sei os talentos que Deus te deu, mas de fato Deus deu talentos. Sejam uns bem aparentes, públicos, ou seja, aquele ministério que quase ninguém observa. Faça-o com amor. Lembro
Quando me converti ao Senhor, me converti num lugar de reunião, era a sala do missionário. Ou seja, ele tinha sua casa, tinha sua sala. Ele separou a sala para reunir as pessoas. Estava começando a obra lá. Então, a sala estava, que era a igreja, né? Como chamamos igreja. As janelas precisavam ser limpadas. O chão, naquela época, se passava cera e o pano tinha que você frotar assim com a mão, né? Lembro que uma vez nos reunimos os jovens para fazer isso e eles estavam fora conversando, mas eu estava fazendo. Aí, de repente, eu fiquei chateado, zangado, saí e falei: olha, eu estou fazendo sozinho o trabalho e vocês não fazem nada. O missionário viu isso, me chamou e me disse: Emílio, se você vai fazer uma coisa, faça para Deus, não para os homens. Doeu o que ele falou. Doeu, mas aprendi. Se os demais não querem fazer, tá bom, mas eu vou ser fiel na minha parte. É possível nós termos ministérios, meus irmãos, e ainda assim não fazer por amor. Que Deus nos guarde e nos cuide. Agora, portanto, também é possível que Deus te use de uma forma especial e poderosa, e mesmo assim você fazer as coisas sem amor. Que triste. Continuando. O que é o amor? Vejam aqui. Ele vai falar as características agora. O amor, não sei como está na sua Bíblia, mas na minha está: o amor é sofredor. Tá. Na verdade, no grego, não diz que é sofredor apenas. Ele diz: o amor recusa a manifestação da raiva, recusa dar renda solta à ira. É isso que está. Você pode procurar no dicionário grego que vai encontrar isso. Não é diferente? O amor aqui é sofredor. Mas a primeira característica é: o amor se recusa a dar renda solta, soltar a raiva. Por que Paulo apresenta esta característica como primeira? Porque o amor, para amar, tem que vencer o primeiro desafio. E o primeiro desafio do amor é se enfrentar com as discordâncias dos irmãos. O amor não é amor se ele não se recusa a ficar zangado. E na igreja, meus irmãos, há muita ocasião para isso, viu? Somos todos diferentes. Se você vir que eu faço um assunto de uma maneira, você vem e diz: não é assim não. E cada um tem seu palpite. Na igreja, no convívio, muitas vezes nós espetamos. E a primeira característica é isso. Ele se recusa a soltar a raiva. E a segunda característica, vejam aqui, diz que o amor é benigno. Aqui a palavra benigno, no grego, significa que ele é prestativo
no serviço a outras pessoas. Então, primeiramente, você recebe a ofensa, você aguenta, recusa ficar indignado, zangado, e você devolve sendo prestativo, gentil. E continua aqui: o amor não trata com leviandade, está aqui na minha Bíblia. Mas, na verdade, no grego, aqui não diz que trata com leviandade. Mas aqui, desculpe, então, o amor não é invejoso, aliás, que tem dor da prosperidade alheia. Ele se sente ferido quando alguém prospera na igreja, quando alguém recebe um elogio na igreja. E continua: o amor não trata com leviandade. Agora sim, ele diz, mas na verdade no grego diz que o amor não é exibicionista. Seria a melhor tradução. Que o amor não é fanfarrão. O pecado da ostentação, o pecado do exibicionismo, o amor não quer ostentar. Então aqui uma clara repreensão com aquilo que estava acontecendo em Corinto. Eles tinham o dom de línguas, o dom de profecia, e a pessoa se exibia, a pessoa gostava de ser o centro da atenção. Paulo diz: quem tem esse sentimento, ele não sabe amar. O que mais diz? Aqui diz: não se ensoberbece. Está bem traduzido, ou seja, ele é arrogante, ele é soberbo. Vejam vocês a característica que ele coloca ponto por ponto. Primeiro, se resiste a ficar zangado. Segundo, ele é prestativo, ele é solícito. Terceiro, ele diz que ele não é invejoso. Ou seja, ele não se apena, não fica triste porque você prospera. Ele também não é arrogante. Continua aqui, Paulo, versículo 5, diz: não se porta com indecência, mas aqui, na verdade, estava analisando o grego, e essa palavra é traduzida de várias maneiras pelos linguistas. Para não cansá-los com a gramática, resumindo as coisas, o amor não é traído pelo esquecimento do que é devido aos outros. Em outras palavras, quem ama, ele é bem consciente dos seus deveres para com os demais. Ele não se esquece. Minha responsabilidade para com você é esta e vou cumpri-la. Eu vou cumpri-la. Ele não se distrai, ele não se esquece. Uma clara exortação aos coríntios, porque estavam menosprezando aqueles irmãos que não têm aqueles dons impressionantes. Continuando, aqui diz: o amor, que mais? Não busca ou não exige os seus interesses. Claro, primeiro falou que ele não se distrai, ele não se esquece o dever que ele tem para com um irmão, e por outro lado, ele não procura seus próprios interesses. Isso dentro da igreja. Continuando.
não se irrita, não se irrita, ou seja, na verdade a palavra usada aqui significa não explode em raiva, numa explosão de raiva. E é curioso, irmão, porque essa palavra que está aqui é a mesma palavra que está no livro de Atos, quando a discussão que houve entre Barnabé e Saulo e Paulo. Lembram a discussão que houve entre Paulo e Barnabé, lá em livro de Atos, com respeito a se João Marcos devia continuar ou não no ministério? Pois é. Diz que houve tal desentendimento entre eles dois, que Barnabé foi por sua conta por um lado e Paulo por outro. Mas a palavra que usa aí em livro de Atos é explosão de raiva. Imaginem a Paulo você com explosão de raiva, e também a Barnabé. E aqui Paulo diz que o amor não explode de raiva. Em outras palavras, um claro reconhecimento por parte de Paulo que ele errou. Eu errei em ter explodido de raiva com Barnabé. Interessante isso daí. É porque na igreja, meus irmãos, quantas explosões de raiva tem? Claro. Isso é comum. Não é que está certo, mas é comum. Agora, o que mais diz? O amor não, aqui diz, não suspeita mal. A palavra suspeitar não aparece no grego. A palavra no grego significa computar. Ou seja, não numera, não computa o mal. Isso dá a entender, não guarda ressentimento. Ele não conta o mal. Você me fez 5 males, estou contando. 1, 2, já vai a 7 já. Vai guardando. Ele não numera o mal, não guarda ressentimento. Você vai ver, você me paga. Você me paga. Ou você guarda para mais tarde. Não. Quem ama não faz isso. Pois tudo isso havia na igreja de Corinto. Depois, que mais? Diz assim: não se alegra com a injustiça, ou seja, não se alegra quando há violação da vontade divina, mas se alegra com a verdade, ou seja, se alegra com a vitória da verdade. Isso é muito lindo de se ver. Se vocês lerem, por exemplo, o livro de Agostinho, Confissões, sugiro que leiam esse livro, é precioso, preciosíssimo, esse livro daí. Não? Como ele se queixa contra si mesmo. Ele se queixa porque ele vê que se os membros se rebelam contra Deus, ou sua mente se revela contra Deus, e ele se queixa contra si mesmo. Ou seja, ele não se alegra da injustiça. Ele vê que nele há injustiça, mas ele não se alegra consigo mesmo. Mas ele se alegra na verdade, e ele vai e ele clama ao Senhor e diz: Senhor, dai-me o que pedes, e pede o que quiseres. Linda a frase de Agostinho, preciosa a frase de Agostinho. Não? Que mais? Ele diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas 4 asserções deviam ser lidas juntas. O que aqui quer dizer é que ele tudo sofre, ou seja, ele não faz caso das ofensas, tudo crê, ele é imbuído de uma convicção para lutar pela igreja, ele tudo espera, ele tem expectativas
no Senhor, e Ele tudo suporta, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que eu tenha que sofrer o que for, eu vou continuar lutando pela igreja. Eu creio no Senhor, é minha convicção, eu vou lutar, eu vou em frente. Isso é amar a igreja. Se estamos aqui na igreja, meus irmãos, se queremos servir ao Senhor aqui na igreja, terá que ser por amor. Terá que ser por amor. Mas o amor terá que ser assim. Não pode ser nos teus termos. Não pode ser na tua ideia, o que é na tua cabeça. Tem que ser como o Senhor diz. Ele diz primeiramente, mais importante que o dom é o amor. Mais importante que o próprio ministério é o amor. E se você não amar, você é nada, você vê como um corpo estranho dentro de um corpo. Nem você terá proveito para você mesmo. Então, quando esta igreja vai crescer, meus irmãos? Quando que vai ser edificada esta igreja? Não é por mais conhecimento, por mais fé, por mais... Não. Uma igreja se edifica, é verdade, pela palavra do Senhor, sim. Mas Paulo diz, pode haver todos esses ministérios, mas se não houver amor, é como um latão que está sendo golpeado só, sem sentido. Paulo continua e ele diz, o amor nunca cessa, mas no grego diz, o amor nunca cai, o amor nunca se prostra, seria assim, não? Ou seja, o amor se sustenta até o fim. Não? Quando você ama a igreja do Senhor, como deve ser, você luta até o fim. Você não joga a toalha. Você não joga a toalha. Minha igreja está assim, minha igreja está assado. Você talvez não goste, mas é tua igreja. É o povo do Senhor. São os filhos do Senhor. Igualmente que você, o resto é filho de Deus também. Lute por eles. Se esforce por eles. Não é questão de cumprir um ofício. Eu fui eleito para, não sei, cumprir tal função na igreja. É mais do que isso. É servir em amor. Ele continua dizendo, o amor nunca cessa, mas, havendo profecias, ou seja, há profecias na igreja, mas as profecias serão abolidas. Haverão línguas, mas elas vão cessar. Havendo conhecimento, ciência, mas vai desaparecer. Meus irmãos, ele vai direto na chaga da igreja de Corinto e diz, profecia. Irmãos, o dom profético, se vocês vão para o Antigo Testamento, para ter uma ideia de como é o dom profético, é impressionante o dom profético. Tá? É impressionante esse dom. Mas Paulo diz, esse dom profético
ele um dia vai acabar. As línguas vão acabar. O conhecimento vai acabar. Então vocês estão se gloriando, ufanando em algo que vai acabar, que tem uma validade de existência limitada. E ele continua dizendo que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo que você fizer agora, talvez não será língua, talvez não será profecia, tá? Mas o que você fizer é somente aqui. E ele vai terminar esta sessão dizendo que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Em outras palavras, até a fé e a esperança um dia passará. Porque um dia, quando você estiver diante de Deus, no reino de Deus, face a face, para que você vai precisar de fé, se está vendo face a face a Deus? E para que você vai precisar de esperança? Porque esperança é aquilo que você tem expectativas. Mas se aquilo que você espera e já aconteceu, que é o reino de Deus, que é o próprio Jesus Cristo na tua frente, então você não espera mais nada, tem tudo já. A fé e a esperança acabará, mas lá na eternidade, e pela eternidade, o que vai permanecer é o amor. Esse é o caminho mais excelente que Paulo apresenta à igreja. Vocês são um corpo, diz no capítulo 12. Vocês querem servir a Deus? Que tal servir a Deus com amor? Amando uns aos outros. Porque nem todos são apóstolos, nem todos são mestres, nem todos são profetas, nem todos têm esses dons. Apenas uns quantos. E o resto da igreja? O resto da igreja pode seguir o caminho mais excelente, que é o amor. Meus irmãos, ousemos amar. Seja corajoso para amar. Amar não é para os covardes. Porque se você me ofende, segundo a Bíblia que temos lido, eu devo recusar ficar zangado. Só que, qual o instinto natural? Ficar com raiva. Que tal começarmos a aprender a amar? A pergunta é esta: queremos aprender a servir a Deus na igreja? Então, aprendamos em primeiro lugar a amar-nos uns aos outros. Na igreja há divergência de opinião, há diversos conceitos, diversas maneiras de fazer as coisas, há muita coisa diferente. Então, aproveite que estamos juntos como igreja, aproveite essa divergência de opiniões e situações, aproveite que alguém é diferente de você para amar, para crescer, para servir a Deus como Deus espera ser servido. Aproveite isso. Não sei se já contei para vocês que aprendi essa lição. Acho que já contei para vocês que
eu teria mais ou menos 20 anos, havia um irmão que tinha raiva de mim. Mas era raiva, viu? Raiva de verdade. Então, quando eu ia cumprimentá-lo, e eu estendia a mão, falava, irmão, Deus te abençoe. Ele ficava olhando minha mão, e com desprezo me olhava aos olhos, e ele não esticava a mão para mim. E publicamente. Ele fez isso, eu fiquei muito ferido, obviamente, né? Imagina que eu faço isso com você. Machuca, não machuca? Aí eu fui ao meu quarto, saí da igreja, fui ao meu quarto, estava em casa, né? Estava ferido, aí de fato que eu me orgulho falando bem alto, não, o que ele acha que ele é, né? Então, por aí, esse pensamento aí tenebroso assim. Aí então, mas aí lembrei que dizia Romanos, vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Então, qual foi o mal que ele me fez e qual o bem que eu deveria fazer? No seguinte domingo, eu me propus diante do Senhor. Claro, eu perdoei em oração, tal. Só que eu tinha que agir. E no dia domingo seguinte, eu fui de novo para cumprimentá-lo. Ele, como eu não larguei a mão, fiquei estendida a minha mão, ele constrangido diante das pessoas, ele me deu a ponta dos dedos. Já é um avanço, né, gente? Disse, não. Eu fui pela terceira vez. A terceira vez, ele já me deu a palma da mão. Na quarta vez, quando eu me viro para ir procurá-lo onde estava, quando me viro, quem estava atrás de mim? Era ele. Ele veio ao meu encontro. Me disse, eu tinha sido antipático contigo, tinha sido grosso contigo, e eu peço desculpas a você. Aí nós demos um abraço e acabou. Aprendi a lição. Venci o mal com o bem. Meus irmãos, Deus não está interessado tanto nos teus dons, porque se Deus quisesse os dons, Ele tira de você e dá para outro. Deus não está interessado nos dons, não. Não digo que não são importantes, mas o que Deus está mais interessado, acho que seria falar melhor assim, o que Deus está mais interessado é que aprendamos o caminho por excelência. Aprendamos a amar-nos, meus irmãos. Amar-nos. Não esqueçamos isso. Então seria bom começarmos orando a Deus e dizer, Senhor, compreendo que não sei amar. Percebo que não sei amar. Que o Senhor me ensine a amar. Não será por isso que o Senhor continuamente nos manda pessoas desagradáveis? Continuamente. Para que nos exercitemos. E o que falo aqui também se aplica dentro do casamento, dentro, sabe, em todo o ambiente. Não? Então, vamos servir ao Senhor, servir à igreja, mas com o caminho mais excelente, do jeito mais excelente, que é amor. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Nos colocamos em pé, se desejam. Querido Senhor, Tua palavra nos
exorta, nos repreende. Peço, Senhor, por nossas vidas, que tenhas misericórdia e que nos ensines a amar uns aos outros, que sirvamos a Ti na igreja com o caminho mais excelente, que é o amor, e com todas as características que estão aqui na Tua palavra. Ajuda, Senhor, a meus irmãos, e peço, suplico pela IPV, suplico por esta igreja, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um de meus irmãos, abençoe a esta igreja como corpo, que aprendem a servir-te como Tu desejas. Obrigado, Senhor. Amém.